Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Olha só, primeira coisa, Corinthians está perdendo mais um patrocinador da camisa, tá? A Apple Guys, né, que fica aqui do lado. Aliás, eu achei que a camisa estava bem feia, né, com a Apple Guys aqui do lado do escudo, né? Tem as omoplatas aqui, né, os patrocínios das omoplatas aqui, a Apple Guys logo abaixo, né, do lado do escudo do Corinthians. Eu não curti o lugar, mas o dinheiro é bem-vindo, claro. É um patrocinador e está deixando o Corinthians por não concordar com algumas cláusulas ali contratuais. O acordo foi feito agora, em fevereiro, né? O contrato iria até o fim de dezembro deste ano e eles já estão dispostos, né? Já inclusive já comunicaram o Corinthians, notificaram o Corinthians que estão deixando, né? O Corinthians estão rescindindo o contrato. O Corinthians tenta reverter a situação, mas pelo jeito não vai ser possível. O Corinthians vai perder mais um patrocinador na camisa, né? Hoje, né, teve o treino aberto lá com para a imprensa, né, para acompanhar o treino do Corinthians e todo mundo já começou a reparar que as placas de publicidades ali do CT não tinha Apple Guys, porque também fazia parte do contrato. Então o Corinthians perde, né, receita, perde mais um patrocinador. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Ó, falando ainda de troca, né, de patrocinadores, de apoio, de multas, enfim. O presidente Augusto Melo está disposto, tá? Está disposto a comprar uma briga e pagar algumas multas rescisórias, né, para conseguir trocar alguns fornecedores, enfim, né? É que a gente já sabe, principalmente o estacionamento da Neoquímica Arena, tá? A multa a ser paga nessa troca é de 12 milhões de reais, tá? O Corinthians está, né, tentando fazer essa troca, né? Tá tentando colocar a Multipark lá agora, né? Que é uma companhia com larga atuação no segmento de estacionamento, tá? Para gerir o estacionamento da Neoquímica Arena. E a mudança, claro, vai exigir o pagamento de uma multa aí de mais de 12 milhões de reais, tá? Para quebrar aí o contrato com a atual, né? A atual empresa que gere ali o estacionamento da Neoquímica Arena, tá? Nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Preocupa, tá? Preocupa bastante porque o Corinthians está disposto aí a pagar, né, essa multa e os órgãos fiscalizadores do Corinthians estão preocupados. Por quê? Porque o Corinthians está querendo fazer a troca também do fiel torcedor e é uma multa de 35 milhões. Então tem 35 milhões de uma multa para cá, 12 milhões de uma multa aqui do estacionamento, enfim. E o Augusto Melo está disposto, né, a estar pagando essas multas. Vamos aguardar. E tem inclusive a multa também da Nike na questão da Adidas, que eu vou falar agora para vocês logo após a vinheta. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha, se vale a pena, né, sair fazendo as trocas, né, dessas empresas e pagando todas essas multas aí de uma vez. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Olha só, falando de troca aí de fornecedor, existe um fornecedor, né, que está há muito tempo no Corinthians, que é a Nike, né, do material esportivo, e o Corinthians está numa negociação avançada com a Adidas. O Corinthians procurou ontem o CORE, né, a diretoria do Corinthians, Augusto Melo e companhia, que é o órgão, né, de orientação ali do Corinthians, para tentar avançar e assinar o contrato com a Adidas. Eles queriam apresentar o contrato para aprovação na próxima segunda-feira. Olha só que loucura. Na segunda-feira vai ser votado no Conselho Deliberativo do Corinthians o impeachment do presidente Augusto Melo. E eles queriam para essa mesma data, no mesmo dia, né, a aprovação do CORE nessa troca de empresas, né, trocar a Nike pela Adidas. O problema é que é uma coisa que você não pode fazer isso correndo, né, do dia para a noite. Precisa ser analisado todo o contrato com a Nike, porque tem multa que pode ser multa altíssima, e aí o Core entende que não dá para você se empolgar. Vai fechar um bom contrato com a Adidas? Vai fechar. Mas se você perde todo esse bom contrato, ou grande parte desse contrato, com as multas da Nike. Então isso tem que ser bem analisado, né, pelos órgãos competentes do clube, por advogados. Enfim, o Corinthians não pode fazer isso na emoção. A gente já viu no caso da PixBet. Olha quanta multa, hein? Acabei de falar do estacionamento, fiel torcedor, tudo vale a pena trocar tudo.
Só tem que ser feito de forma jurídica e muito bem feita para que o Corinthians não venha depois sofrer com essas multas como já sofreu em vários casos, né? No caso da Adidas, o que interessa é o seguinte: a Adidas vai adiantar um pagamento para o Corinthians de 100 milhões de reais. E aí o Corinthians realmente está muito interessado na troca agora, já para pegar esses 100 milhões, né? Enfim, tem janela aí, né, de transferência no meio do ano, e o Corinthians já estava de olho nessa grana. Então, se o Corinthians assinar com a Adidas agora, a Adidas deve adiantar o Corinthians, a gente vai tratar como luvas, mas na verdade é um adiantamento, né, que faz parte do contrato, né, para a assinatura acontecer. Então, o Corinthians já recebe no ato cerca de 100 milhões de luvas. Isso agrada bastante. Contrato de 1 bilhão, 10 anos. Vai ser o melhor contrato do futebol brasileiro em questão de material esportivo, né, de patrocinadora de material esportivo. A Adidas vai pagar 100 milhões de reais por ano para o Corinthians num contrato de 10 anos, paga ali para o Flamengo entre 70 e 90, e o Corinthians vai entrar na elite ali dos clubes que a Adidas patrocina no mundo, como Real Madrid, Bayern de Munique, enfim. O contrato e a troca, pô, é interessante. Eu mesmo, né, gostaria muito de ver a Adidas no Corinthians, mas precisa ser feito com calma, né? Não dá para votar, não dá para você aprovar essa negociação da Adidas sem analisar o contrato com a Nike e as multas que vão ter, né, com a Nike no dia da votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Enfim, mais a questão do estacionamento, mais a questão do fiel torcedor. Tem gente no clube que está entendendo isso que é jogada política, porque antes da votação, o Augusto está divulgando tudo isso. Por quê? Porque o torcedor quer a solução do fiel torcedor. Eu quero, você quer, todo mundo quer. É interessante também a troca lá na questão do estacionamento, mas aí tem multa para pagar. E também a Adidas, sair a Nike e entrar a Adidas, o torcedor também quer. Então o Augusto quer resolver isso antes do impeachment que vai ser votado na próxima segunda-feira. E aí não dá tempo, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E por falar em loucura, né, o torcedor corintiano quer o Renato Augusto de volta. Começou uma campanha, né, da Fiel TT. A Fiel TT é demais, né, velho? Eles querem o Renato Augusto num contrato de 6 meses, né, ganhando pouco, né, para que o Renato Augusto venha encerrar o seu contrato, venha assinar um contrato com o Corinthians e jogue aí, né, por 6 meses no Corinthians, no fim de sua carreira, né? Então é uma situação assim que, enfim, eu conversei hoje, né, com conselheiros, com pessoas dentro do Corinthians, né? Por enquanto a possibilidade não existe, tá? Teve até uma pessoa que me falou que saudades do torcedor raiz, tal. Enfim, dentro do Corinthians, por enquanto, a ideia não é aceita. E estão corretos, né? Não dá para. O Corinthians já vive situações tão difíceis, né? O futebol é coisa séria, né? A tabela do campeonato é coisa séria, qualquer campeonato que você vai disputar. Como é que você vai dar um contrato de 6 meses para o Renato Augusto, para ele encerrar a carreira no clube ganhando pouco? Enfim, não faz sentido nenhum, tá? Então, infelizmente, para o torcedor, eu sei que tem muito torcedor que não vai gostar disso, né? Já chegou lá dentro do Corinthians, tá? Esse burburinho, né? Da Fiel TT, enfim, de alguns torcedores que gostariam de ver o Renato Augusto encerrando, né, a carreira no Corinthians. Ele que deixou o Fluminense rescindir o contrato nesta segunda-feira com o Fluminense, está livre no mercado, acho que vai encerrar a carreira. É um jogador que tem uma identificação enorme com o clube, né? Enfim, isso é inegável. Mas futebol é coisa séria, né? Já tem aí o Coronado, né? Enfim, que não se firma por conta de intensidade. O Renato Augusto, a gente sabe que tem uns problemas de histórico de lesões. Enfim, pode dar um jogo festivo para ele, né, no final da temporada, organizar alguma coisa desse tipo. Mas agora não, no meio da temporada não. E uma pessoa que eu conversei com conselheiros que não fazem parte do departamento de futebol e conversei também com pessoas lá dentro, né? A pessoa que eu conversei lá dentro já descartou na hora, que falou que não existe essa possibilidade. Só que não é ela que manda, tá? Não é ela que decide tudo sozinha, né? Sozinha. Tem Augusto Melo, tem os outros dirigentes, mas por enquanto não tem nada. Mas eu queria passar para você também que está aqui no YouTube, né? Que acompanha aqui no canal Café do Setorista, esse desejo do torcedor. Talvez você aqui do YouTube não tenha visto o que está acontecendo aí nas redes sociais, o torcedor pedindo a volta de Renato Augusto, tá certo?